Gente, não tem trégua. Você acaba de ver uma coisa absurda e vem outra em seguida. Não tem trégua. Eu quero comentar agora com vocês um artigo aqui do UOL. A manchete é: não há risco de golpe se oposição não esticar a corda, diz General Ramos. Essa é uma fala feita pelo Luiz Eduardo Ramos, general do governo Bolsonaro, que é o chefe da Secretaria de Governo, e que diz aqui, numa entrevista para a Veja, na verdade, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês aqui algumas citações da entrevista dele. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tem de entender também o seguinte, não estica a corda. E aqui ele se refere principalmente ao TSE, a uma denúncia que está sendo avaliada agora sobre irregularidades na campanha do Bolsonaro. E daí outra questão que ele menciona também é a comparação que ele acha descabida entre Hitler e Bolsonaro. Ele diz o seguinte: Hitler exterminou 6 milhões de judeus, fora as outras desgraças. Comparar o presidente, no caso do Bolsonaro, a Hitler é passar do ponto e muito. Não contribui com nada para serenar os ânimos. Então, duas coisas, na verdade. A primeira é que ele tem razão em certo aspecto. O Bolsonaro, desde que se tornou presidente, não disse textualmente em nenhum momento que ele quer dar um golpe. Ele não chegou e disse, quero dar um golpe. Não falou isso. De fato, não falou isso. Porém, no histórico do Bolsonaro, quando a gente olha para o passado dele, a gente já viu ele falando isso. Com todas as letras. Eu vou pôr para vocês aqui porque vale lembrar, Recordar é viver. Vamos ouvir. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, parte logo para a ditadura. Ou seja, em sua trajetória como parlamentar, o Bolsonaro, em vários momentos mesmo, assim, nesse vídeo em particular, que é de 99, ele fala textualmente que se ele fosse presidente, que ele daria golpe no primeiro dia, no mesmo instante. Ou seja, ele já disse isso. E depois, em outros momentos, ele modulou o tom, ele maneirou um pouco a fala dele e deu sinais de arbitrariedade, de autoritarismo, deu sinais de que reverencia a ditadura militar, que reverencia os militares, o golpe militar, ou seja, em vários momentos ele deu sinal claro de que a referência política dele, a referência ideológica dele tem a ver com o autoritarismo. Então não é, especular, não é supor, não é conjecturar aqui, imaginar que ele tem um deslumbre por isso e que ele teria vontade, se ele tivesse esse poder, de governar de maneira autocrática, ele sozinho governando, ou ele sozinho em uma cúpula de generais, ou ele e mais uma junta militar ali que pudesse assessorá-lo. Que é o que ele já faz, na verdade, Embora ele não seja um ditador ainda, embora ele não seja um governante autocrático, o que ele faz, o que ele fez foi justamente isso, foi cercar de militares para que esses militares, para que o exército legitimasse, as Forças Armadas legitimassem o governo Bolsonaro. O que ele fez foi usar a imagem dos militares. E os militares se prestaram a isso. Então, de certo modo, foi ali um casamento de interesses. O Bolsonaro precisava da imagem das Forças Armadas e as Forças Armadas precisavam do Bolsonaro para chegar ao poder, para essa íntima relação entre poder e armas, entre poder e a força física das armas. Por outro lado, como eu falei no vídeo mais cedo hoje, comparar o Bolsonaro ao Hitler pode ser exagerado sim, porque de fato o Bolsonaro não fez nada ainda ativamente, não implementou campo de concentração, não fez nenhum tipo de atos concretos, ativos para matar pessoas, embora a negligência dele tenha feito isso agora na pandemia. E eu já fiz um vídeo bem antigo, na verdade, acho que na campanha eleitoral, inclusive, que era ruim comparar o Hitler com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um idiota completo, ele é um incompetente. O Hitler não era. O Hitler era bastante eficaz, na verdade. Embora ele fosse preguiçoso, o Hitler era preguiçoso, quando você lê a biografia dele, quando você lê as biografias dele, tem os dois volumes aqui do Ian Kershaw, volume 1 e volume 2. O primeiro vai de 1889 até 1936 e o segundo vai de 36 até 45, quando o Hitler morre, ou é morto ou se mata. Bem, há divergências nesse ponto aqui, mas você tem aqui, 2.000 páginas de história do Hitler e quando você lê isso aqui, você vê que ele era bastante habilidoso
na sedução que ele tinha das massas, no modo como ele manipulava as pessoas, nas ideias dele, o modo como ele implementava as coisas e como ele era capaz de cercar também de pessoas que conseguiam efetuar as coisas. Era uma indústria de morte, uma indústria de destruição. E esse era o grande risco, na verdade. Era uma pessoa capaz de discursos extremamente inflamados, que tinha uma capacidade de mobilização das massas que o Bolsonaro, felizmente, não tem. Felizmente, o Bolsonaro não é como Hitler. Porque se ele fosse 5% do que era o Hitler em termos de convencimento das massas, todo mundo estava ferrado agora. Nós estamos ferrados. Felizmente, o Bolsonaro não é comparável a Hitler, porque ali você tinha um cara que soube fazer muito bem a tomada do poder, o modo como manipulou os opositores políticos, o modo como manipulou seus aliados, o modo como tomou controle da Alemanha. Então, felizmente, não dá para comparar um com o outro. Felizmente. Porque se o Bolsonaro, como eu disse, tivesse capacidade, o negócio seria muito mais assustador ainda. Mas, por outro lado, como a gente já falou aqui em várias circunstâncias, eu fiz um vídeo para Carta Capital só sobre isso, as referências constantes que há entre bolsonarismo e fascismo, entre bolsonarismo e nazismo. Você teve um secretário da Cultura como Alvim, por exemplo, que fez um vídeo apologético do nazismo. Um discurso inspirado numa fala do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do regime nazista, com uma estética nazista, com uma proposta estética muito próxima do nazismo. E aqui vale mencionar aqui um documentário que é excelente, se vocês não viram ainda, assistam. Eu já falei anteriormente sobre ele aqui, que é a Arquitetura da Destruição, que mostra esse projeto estético nazista. Então, assim, os elementos estão dados, os elementos estão aí, são perceptíveis. Não é necessário ler nas entrelinhas, estão aí, à vista. Nós vemos, nós observamos. E vale mencionar aqui meu lançamento, Minha Especialidade é Matar, Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil, que é um livro que vai mostrando a gradação do governo Bolsonaro. Ou seja, os sinais estão todos aí. Não precisa ler nas entrelinhas. Embora o Eduardo Ramos tenha razão nesse sentido, como ele falou aqui, que o presidente não pediu o golpe até agora, enquanto presidente, enquanto está no cargo presidencial, esses elementos estão todos dados na trajetória política dele. O que o Eduardo Ramos faz é chamar a gente de imbecil, chamar a gente de idiota, como se a gente não percebesse a realidade. E como se a gente não percebesse essa íntima relação entre Forças Armadas e bolsonarismo. Algum tempo atrás, aqui, semanas atrás, alguém me mandou uma série de documentos, uma série de mensagens feitas pelo Clube Militar no Brasil, mostrando, por exemplo, como as Forças Armadas compactuam, em muitos aspectos, com a mensagem bolsonarista também. Por exemplo, de revisar o passado e chamar o golpe militar de 64 de revolução, que salvou o Brasil do comunismo, por exemplo. Então, de fato, você tem ali pelo menos um núcleo, um certo grupo dentro das Forças Armadas, e que possivelmente pertence ao governo Bolsonaro de um modo ou de outro ali, né? Você tem vários generais, vários militares que estão ocupando diferentes cargos ali dentro, que de fato compactuam com a visão autoritária do Bolsonaro. Não sei se é o caso do Eduardo Ramos, não sei se é o caso do general aqui falando, mas quando eles fecham os olhos para os sinais, eles estão compactuando sim com o bolsonarismo. Como eu disse aqui, pode ser que o Bolsonaro não seja igual ao Hitler, pode ser que não seja. Espero que não seja. Porque senão seria muito pior o negócio. Mas sim, você tem um sujeito que tem um profundo viés autoritário, e se houver brecha, ele vai adentrar esse espaço. Ele vai cruzar o Rubicão, como já fez, né? A gente já falou aqui, cruzar o Rubicão e voltar. Ele vai lá, quem estica a corda não é a oposição, quem estica a corda é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que constantemente vai lá, tenta forçar as instituições e depois recua quando vê que pode estourar para o lado dele. Quem faz isso não somos nós, a oposição. Quem faz isso não é o STF, quem faz isso não é o TSE. Quem faz isso é o Bolsonaro e os bolsonaristas. São eles que estão constantemente testando os limites. E aqui vale mencionar um outro livro, que é Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt, no qual eles falam justamente isso. Como, atualmente, muitos dos regimes autoritários do mundo, eles começaram como democracias. Foi uma transição, foi um governo que, aos poucos, foi usando das instituições, foi usando de mecanismos existentes nas democracias para corroer a democracia. E depois de uma década, por exemplo, depois de 15 anos, essa democracia que era mais ou menos sólida anteriormente, acaba sendo sequestrada por um partido, por um governante, e já não é mais democracia, pelo menos no sentido prático da coisa. Ela parece democracia no exterior, tem eleições, tem um Supremo, tem um Congresso, mas na prática tudo isso é apenas um braço de um governo autoritário. E nesse livro aí eles mostram vários exemplos históricos recentes de governos que começaram assim. Vão aos poucos sequestrando todo o poder.
aparelhando todo o poder. E o Bolsonaro já está fazendo isso, já está comprando apoio do Centrão, em breve começará a fazer isso também no Supremo, porque alguns ministros vão se aposentar em breve, e ele vai começar a enfiar bolsonaristas no Supremo também. E isso vai mudar, durante muito tempo, a visão do Supremo também, implementando pautas reacionárias, implementando pautas de retrocesso. E outra coisa, essa fala aqui do Eduardo Ramos, para mim, e aqui, mais uma vez, não precisa ler os sinais, aqui basta você ler o que ele disse, né, que não há nenhuma intenção de golpe desde que outro lado não estique a corda. Na verdade, ele fala assim, ó, a gente não quer dar o golpe, mas se tiver dar o golpe, a gente vai dar o golpe. A gente não tem essa intenção, mas se for necessário, a gente vai fazer isso. Um contragolpe, né, como foi em 64, né? Ah, não, se os comunistas quiserem derrubar o Bolsonaro, a gente vai fazer um contragolpe aqui para manter o Bolsonaro no poder. E aí serão 20 anos de bolsonarismo até uma eventual redemocratização. Uma geração perdida. Então eu repito aqui, no governo Bolsonaro você não precisa ler as entrelinhas. Está tudo exposto, é tudo evidente. O que ele quer é evidente. O modo como ele trabalha é evidente. É claro que você tem esses gabinetes do ódio, você tem esses grupos aí que trabalham nos subterrâneos, no esgoto. Você tem essas intrigas de bastidores, essas brigas internas, pai brigando com filho, relações com milicianos. Tem um monte de intrigas internas ali que estão nas sombras, que a gente não sabe muito bem detalhes. Mas o que ele quer de fato como projeto político, isso é muito óbvio, e sempre foi óbvio. Tão óbvio isso era que boa parte da oposição ao Bolsonaro durante a campanha eleitoral vinha justamente nesses tons, nessa linha. Ele é um perigo para a democracia, ele é um perigo para as instituições, ele é um perigo para as instituições democráticas. Quando os militares vêm e adotam esse tom, isso assusta ainda mais, em vez de acalmar. Ah, nós não queremos golpe, mas não estique a corda por aí não, gente. Se vocês esticarem a corda aí, então a gente vai ser obrigado, a gente vai ser forçado a fazer uma coisa que a gente não quer fazer aqui. Isso me soa ameaça, isso me soa uma provocação, na verdade. Me soa esticando a corda. Você tem o general Eduardo Ramos esticando a corda aqui. E esse é um ponto que a gente tem que pensar também. A diferença da postura dos militares no Brasil e da postura dos militares nos Estados Unidos agora. Porque o Trump também está tentando agora cooptar os militares para uma eventual ruptura democrática lá. Eu vi um artigo na semana passada do Bob Reich, que foi secretário do trabalho do governo Clinton, eu acho. Acho que foi do Clinton que ele foi. Eu adoro assistir as palestras dele, ele é muito bom falando, se comunicando, tem uma retórica excelente, tem livros publicados, tem documentário, é um sujeito assim que vale parar para ouvir, o Bob Reich. E ele escreveu um artigo, acho que foi pro The Guardian, agora não me lembro qual foi o jornal, mas se eu encontrar eu ponho para vocês aqui. E falando sobre o risco. Se o Trump perder a eleição agora esse ano, se ele vai passar o cetro para outro presidente? Será que a gente não corre risco agora de uma ruptura democrática? Ele joga essa ideia. E talvez, na minha leitura aqui, do que eu conheço da história americana, talvez seja o primeiro momento, em 100 anos, ou mais de 100 anos, na democracia norte-americana, que as pessoas começam a expressar um medo de um ditador nos Estados Unidos. De uma pessoa que não vai aceitar o jogo democrático mais. E o Trump tentou, como eu disse, cooptar o exército. Nessas manifestações agora pela morte, pelo assassinato do George Floyd, a gente viu cenas que a nossa geração não tinha visto antes nos Estados Unidos. De exército nas ruas, patrulhando as ruas, protegendo monumentos. Cenas que eram dos anos 60, por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, 70 também, de protestos, que o exército foi chamado, convocado, a Guarda Nacional. Isso voltou agora para os jornais, para as manchetes. E numa das cenas mais bizarras da presidência norte-americana, o Trump foi lá, dispersou na porrada, na violência, uma manifestação pacífica para que ele pudesse caminhar alguns quarteirões e tirar uma foto na frente de uma igreja com a Bíblia na mão. E junto com ele estavam militares. Ao perceber o circo em que se meteram, para onde o Trump os arrastava, os militares se pronunciaram de maneira veemente condenando o ato do Trump. E dizendo claramente, nós não vamos compactuar, nós não vamos participar de um tipo de ruptura. O exército norte-americano protege o Estado norte-americano, não o Trump. Já no Brasil, é um outro sentido nisso. Já no Brasil, o que você tem é uma mensagem que é conflitiva, que é uma mensagem que vem um dia no sentido, outro dia vem outro sentido, um militar fala uma coisa, outro fala outra coisa. A gente não tem clareza aqui onde se situam os militares. Essa fala do Eduardo Ramos, por exemplo, leva no sentido de que se o Trump quiser dar um golpe, se ele se sentir acuado, se ele sentir que é necessário, entre aspas, aqui fazer um golpe, que esses militares no poder vão sim apoiar o Bolsonaro. Porque a culpa não será do Bolsonaro, a culpa será dos outros, da oposição política, que esticaram a corda demais.
Aqui você vê uma diferença entre uma democracia que está com problemas, que é a norte-americana agora, ela é uma democracia que está em sérios problemas, mas que ainda você tem agentes do Estado que compreendem o seu papel como agentes de Estado, que compreendem o papel que eles exercem na estrutura de manutenção do Estado norte-americano. E que sabem que o dever deles é com a proteção do país e não do Trump. E no Brasil não tem esse compromisso. Ou não tanto assim, né? Na verdade, assim, depende, né? Depende da mamata que vem depois, depende dos benefícios que eu vou ter depois. O que é preciso resgatar ou ser criado, não sei, é esse espírito de servidor público. Eu sirvo o Estado brasileiro, não ao Bolsonaro. Se os militares não sabem separar uma coisa da outra aí, o problema é muito grave. É muito assustador isso. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa entrevista aí que deu o Eduardo Ramos, general do governo Bolsonaro, falando sobre isso, né? Ameaçando, na verdade, foi uma ameaça. Pra mim foi uma ameaça isso aqui. Ah, não, se vocês esticarem demais aqui, se vocês provocarem o Bolsonaro demais, se vocês chamarem o Bolsonaro de Hitler, por exemplo, não pode chamar o Bolsonaro de Hitler. Se vocês chamarem o Bolsonaro de Hitler, aí a gente vai se sentir obrigado, aí passou o limite. Aí vocês foram longe demais. O que vocês pensam sobre isso? E confiram o meu livro, o lançamento, Minha Especialidade é Matar, que fala justamente sobre esse processo aqui, que a gente tem assistido. Fala desse processo do bolsonarismo tomando conta, dessa retórica bolsonarista, da ideologia do Bolsonaro também, de onde surge, o que ele quer. Isso é muito claro, como eu disse, os sinais estão todos aí, estão todos dados, e sempre estiveram. Me diga o que vocês pensam sobre isso aí, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, a gente não apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.